Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Meu nome é Marcos e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na disciplina da escatologia. Contudo, vale lembrar que no nosso estudo de escatologia, primeiro nós estamos abordando a questão dispensacionalista, né? Uma linha de interpretação bíblica que é aceita pelas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, dentre outras, e para que nós, antes de nós entrarmos propriamente nos fatos escatológicos, nós estamos apresentando a linha interpretativa dispensacionalista. Por quê? Porque esta é a linha da qual toda a escatologia pentecostal ela é interpretada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a dispensação da inocência, que é a primeira dispensação. Nós havíamos dito na aula passada que toda dispensação ela tem uma palavra-chave, um propósito, uma revelação de Deus, atos de desobediência, personagens, o conserto e o juízo. Então, a primeira dispensação, que é comumente chamada dispensação da inocência, alguns também chamam de dispensação antediluviano, né? Por quê? Porque foi antes do dilúvio. Bom, a primeira questão aí, olha, a palavra-chave nesta dispensação é inocência. Por que inocência? Porque o homem ele foi criado por Deus num estado de inocência, ou seja, ele não tinha um pensamento, uma mentalidade do que era certo, do que era errado. Desta forma, nós chamamos de inocência, porque quando não se tem a consciência do que é certo e do que é errado, né? Então isso aponta para uma inocência. Então a palavra-chave é inocência por conta deste fato. Deus criou o homem num estado já adulto. Deus não criou o homem como nós vemos hoje, né? Nascido de uma mulher, tendo que passar pelo estágio da infância, depois passa para a juventude e assim por diante. Não, Adão foi criado já como um adulto, só que num estado de inocência. Bom, o propósito de Deus nessa dispensação foi provar a capacidade do homem em manter-se fiel a Deus. E como que foi essa prova? Foi justamente a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, palavra-chave inocência, como está aí no slide. O propósito era provar a capacidade do homem manter-se fiel a Deus. Pense essa aí, mas põe um erro de digitação. Qual foi a revelação de Deus nesse período ao homem, na qual Deus provou? Nós vamos aqui no livro de Gênesis, eu estou usando uma Bíblia corrigida, tá? E aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, verso 16, diz assim, eu vou ler o verso 15 para a gente pegar melhor o contexto. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Vemos aqui uma permissão. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Proibição. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Consequências. Então veja que ao criar o homem, não sabemos aqui também, quanto tempo já havia em que Adão havia sido criado. Não cremos que Deus criou ele num dia e
Pode ser que Deus no outro dia ou no mesmo dia já tenha dado essa prova para Adão. Não sabemos. Não sabemos quanto tempo ele ficou em estado de inocência, também não sabemos. Mas aqui está a prova, né? Deus queria provar a capacidade de o homem se manter fiel a Deus, até por conta de que Deus não criou robôs. Deus não criou autômatos, né? Que vem aqui, me adora, senta, levanta. Não, Deus criou o homem com livre arbítrio, ou seja, o homem tendo a capacidade de escolher, né, livremente. Então essa foi a revelação de Deus. Os atos de desobediências neste período foi justamente o que está aqui no capítulo de número 3, né? Veja só. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então veja que esse foi o ato, né, da desobediência. É interessante nós observarmos aqui algumas coisas. Veja que o diálogo entre a mulher e a serpente foi um diálogo que não causou assim um certo susto na mulher quando a serpente falou com ela, né? Para nós hoje, século 21, né, uma serpente falar é uma coisa muito estranha para nós, né? Mas naquele momento, né, ela foi utilizada por um ser espiritual caído que verdadeiramente, quando foi conversar, nos parece que já havia um certo diálogo, porque a mulher não se assustou, a mulher não fez nenhum tipo de ação, simplesmente foi um diálogo parecido até bem amigável, né, entre a mulher e a serpente. Então, entende-se por inferência que pode ser que já possivelmente houvera outros diálogos, né, para que nós possamos entender melhor, porque a mulher não se assustou em momento nenhum, né, com uma serpente falando. Então, aparentemente, parece-nos que já possivelmente houvera outros diálogos. Mas é interessante a tática que a serpente ela teve para seduzir a mulher, porque ela está seduzindo. Veja que é um ato de sedução aqui, né? Ela colocou uma dúvida. Olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Veja que a serpente, ela distorceu a palavra de Deus. Deus não disse que não era para comer de toda a árvore do jardim. Deus havia dito que não era para comer de determinada árvore que estava no meio do jardim. Então aqui a serpente já coloca uma dúvida, né, no coração de Eva, e começa a sedução por aí, né, uma dúvida da palavra de Deus. Aí na sua resposta nós observamos que a Eva, ela acrescentou alguma coisa que não tinha, né? Algo que não foi o que Deus disse a Adão.
Veja assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Veja que ela acrescentou: não tocar, enquanto que a serpente colocou uma dúvida, e deturpou a palavra, a Eva acrescentou. Aí a serpente diz: então disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. O grande perigo é quando se coloca dúvidas, na palavra de Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus manda, naquilo que Deus pede. Então, olha só como ela vai instigar, a mulher no seu sentimento, no seu entendimento. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que nesse diálogo a serpente instigou aquilo que nós chamamos de soberba da vida, porque quando ela diz que, olha, e sereis como Deus, provavelmente um instinto de grandeza, puxa, serei como Deus, serei como Deus. Então já começa aí uma instigação para a questão da grandeza, do orgulho, que foi justamente o que levou Satanás à sua queda. Esse mesmo sentimento que brotou no coração desse ser, que nós não sabemos a origem de como esse sentimento surgiu no seu coração. A Bíblia simplesmente nos diz que esse foi o pecado pelo qual ele fora expulso do céu. Então veja que ela instigou a mesma coisa na mulher: sereis como Deus. Aí o texto continua dizendo: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então veja aí, olha, a concupiscência dos olhos, o desejo. Ela viu e sentiu o desejo, ou seja, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, porque ela desejou, para dar entendimento, para chegar àquele nível igual a Deus. Então, é aquilo que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, esses são os pecados que o mundo está fundado. E é justamente esta a origem. Ela viu, ela teve o desejo, ela teve também o desejo de ser igual a Deus. A árvore parecia boa para se comer, para sentir o seu sabor, e desta forma nós vemos o ato de desobediência. A Bíblia vai relatando que ela comeu e deu a Adão. Não sabemos em que circunstâncias Adão comeu aquele fruto. E uma questão importante é que as Sagradas Escrituras diz que o mais culpado da queda não foi a mulher, foi o Adão, porque Deus falou com Adão. Adão deveria ter orientado a sua esposa Eva. Então o apóstolo São Paulo vai dizer a Timóteo que o agravamento do pecado está mais sobre Adão, porque Deus falou com Adão, que é o cabeça da mulher, e ele devia ter agido como sacerdote da casa e impedido, mas houve esse ato de desobediência. Os personagens, está muito claro que nós temos aí que é Adão e Eva, o conserto de Deus, está no 1, 28 e 29, quando Deus, logo após criar o homem e a mulher, Deus diz assim: e Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a árvore que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente servirão para mantimento. Então aí nós vemos aí, né, a primeira aliança que Deus faz, né, o concerto, né, concerto e aliança são sinônimos neste caso. Então nós vemos aí o concerto e o juízo, né? O juízo, por quê? Porque em cada dispensação, após o ato de desobediência, existe um juízo. E nós temos aqui em Gênesis 3 também, verso 23 e verso 24, o juízo de Deus sobre Adão e Eva. Olha só. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Por que Deus usa aqui o plural, nós, né? Porque nós cremos que aqui Deus está conferenciando com o Filho e com o Espírito Santo. A Santíssima Trindade está presente, né? Porque quando você vai estudar, né, a teontologia, que é a doutrina de Deus, a cristologia e a paracletologia, nós vamos ver que Deus é um termo que está no plural. E Deus, tanto Deus Pai como Filho como Espírito Santo, possuem os mesmos atributos. Então aqui, quando fala como um de nós, né, nós cremos que aqui é uma reunião entre a Santíssima Trindade, apesar que o nome Santíssima Trindade não está aqui, mas conforme os estudos que vamos fazendo, a gente vai apontar para essa realidade, né, da Trindade, um Deus que é trino e uno. Às vezes é difícil de compreender, mas, né, no momento certo nós vamos falar mais sobre isso. Então diz aí, como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que interessante. O texto diz que havia uma árvore lá também no jardim, que era a árvore da vida, cujo fruto, se Adão e Eva tivessem comido aquele fruto, eles permaneceriam em estado eterno. Veja que para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida em estado caído, em estado do pecado, Deus o tira do jardim e guarda o caminho da árvore da vida. Por inferência, irmãos, a gente pode, aqui eu quero até esclarecer, é uma pressuposição, mas eu acredito que por conta de ter essas duas árvores, Deus proibiu uma, mas não proibiu as outras. E como Deus estava provando a obediência do homem, Deus esperava, né, que possivelmente talvez o homem comesse da árvore da vida, ao invés de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma pressuposição, mas, né, porque Deus, ele permitiu que comesse todas as outras árvores, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal que lhe fora proibida. Contudo, né, as Sagradas Escrituras não nos diz, né, exatamente isso, mas é uma pressuposição que às vezes nós pensamos. Então veja aí, este período de tempo de duração incerta estendeu-se desde a criação do ser humano até o dilúvio, nos dias de Noé. O período se divide em
duas dispensações praticamente: inocência e consciência. Então, vamos avançar um pouquinho aqui, no próximo slide. Dispensação da inocência. Então veja aí, a palavra inocência é usada para descrever a condição moral de Adão antes de pecar. Adão possui uma santidade positiva que o capacitou a ter comunhão face a face com Deus. Gênesis 3:8 vai nos dizer que Deus passeava pelo jardim. Então, isso apontando porque Deus mantinha uma relação de comunhão íntima com Adão. É por isso que nós não sabemos quanto tempo durou esse período de inocência. Esta dispensação pode ser chamada de dispensação da liberdade, pelo fato de que o homem ainda não era escravo do pecado. Alguns historiadores, alguns teólogos, eles vão dizer que Adão foi o único a ter realmente o livre-arbítrio, de escolher. Mas isso é um pensamento, é uma linha. Nós, dispensacionalistas, nós cremos que ainda hoje o homem tem o livre-arbítrio. Estou comentando isso porque você pode encontrar uma posição diferente, mas isso não vai alterar na salvação. Olha, Deus constituiu o homem dotado de livre-arbítrio e é necessário que sua vontade seja provada. Para verificar se de fato ele serve a Deus por amor à sua pessoa ou não. Nós vimos aí Gênesis 3, de 1-9, a queda e o juízo, E nós temos aí um texto, de 1 Timóteo, capítulo de número 2, o verso 13 e o verso 14. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui uma referência, à questão da responsabilidade pela queda, estar mais em Adão, porque Deus criou primeiro Adão e falou com ele. Então veja aí, depois de certo tempo entrou no paraíso edêmico aquele elemento estranho, ou seja, Satanás, cujo único motivo era introduzir confusão no ambiente de paz. Aproveitando-se da serpente, a mais astuta das criaturas do jardim, consegue o seu intento maligno. Sua estratégia foi a dúvida que conseguiu introduzir na mente da mulher. Aí a referência de 1 João capítulo 2, verso 16, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, este foi o grande pecado de todos os séculos. Então, quando nós observamos, quando nós observamos essa questão, nós vemos que essa foi o grande problema que o homem passou a ter na sua vida. Agora vamos ver aqui um pouco os resultados da queda. É interessante que quando Deus dá ordem a Adão, Deus diz assim: olha, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Só que essa morte, ela possui duas vias, vamos dizer assim. Primeira morte é a morte espiritual, O homem perdeu a comunhão com Deus, como nós vamos ver. E também o homem passou a estar num estado de morte, ou seja, morte física, como resultado desta situação. Então aqui nós separamos 7 resultados da queda. Primeiro dele, o conhecimento do mal. Ao desobedecer, Adão e Eva adquiriram conhecimento do pecado.
hamartano, que é errar o alvo. O alvo de Deus era outro, mas eles erraram o alvo, ou seja, não cumpriram com aquilo que se esperava. Então, por isso que muitas vezes pecado ele é traduzido como errar o alvo, né? Errar aquilo, o propósito que Deus tinha para o homem. Então, o homem passa a ter o conhecimento não só do mal, né? Do bem e do mal, porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal, que nos revela que existe uma dupla, né? Ou seja, uma dualidade nas coisas, né? O bem e o mal. A consciência veio do bem e do mal. E é interessante que para saber o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, não precisa ser um cristão, né? Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. O que nós precisamos de Cristo para nos libertar do poder do pecado, que por conta deste pecado de Adão, que nós chamamos de pecado original, né, desencadeou em toda a raça humana. Então, a partir daí, né, o homem passa a ter um entendimento do que é certo e do que é errado. Então, o conhecimento do mal vem juntamente com essa situação do pecado. Segundo, a perda da comunhão com Deus. Havendo quebrado o mandamento de Deus, o homem sentiu-se envergonhado na sua presença. Essa vergonha destruiu a comunhão com Deus. Então, veja aqui no texto de Gênesis 3, né? Nós vemos que quando o homem ouviu a voz do Senhor soar no jardim, ele se escondeu. E quando Deus pergunta, por que você se escondeu? Ele fala, tive medo, tive vergonha, né? E então me escondi. Aí Deus, né, fala, quem te mostrou que você estava nu? Comesse do fruto que eu dissera? E aí Deus desencadeia ali no texto os juízos sobre a serpente, sobre a mulher e sobre Adão. Então, a perda da comunhão, o que nós chamamos atualmente que é morte espiritual, tá? E essa morte espiritual, ela vai ter o seu clímax, né, vamos dizer assim, quando o homem entrar para a eternidade totalmente separado de Deus. Bom, terceiro resultado foi o que? Olha, o espírito do homem ficou em estado de morte. O homem torna-se morto em seus delitos e pecados, né? Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou, né? Por Cristo. Então o homem ficou num estado de morte, né? Morte essa que terá o seu clímax, como eu falei, após o grande trono branco, quando o homem entrará para a eternidade completamente sem condições de se voltar para Deus novamente. Quarto, a perversão da natureza moral. No lugar da pureza de coração e da perfeição moral que caracterizavam o homem no Éden, entraram o pecado e a perversão moral. E nós podemos ver aí, né? Caim mata Abel, depois os descendentes de Caim, né? Constroem uma cidade e o pecado, né, começa a ser desenfreado. Nós vemos que Lameque diz, olha, porque um rapaz pisou no meu pé, eu matei ele. Então a perversão moral, né, ela vai, né, se aprofundando na natureza humana. E o homem passa a ter essa condição caída. Bom, quinto, o corpo do homem ficou sujeito às enfermidades, que no fim resultou na morte física e consequente corrupção. Então, o homem que fora criado não para morrer, porque se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente, mas por conta deste resultado terrível, né, de ter desobedecido a palavra de Deus, o homem passou a ter enfermidades, né, e ficou sujeito à morte física. O sexto
nós podemos também apontar aqui como resultado, o homem tornou escravo do pecado e de Satanás. Uma vez que o homem rejeitou a palavra de Deus e aceitou a palavra do diabo, tornou-se escravo do pecado e do diabo. Então, essa foi outra situação terrível, porque o homem é escravo do pecado. Ele muitas vezes ele quer se livrar, mas não consegue. Ele quer mudar, mas não consegue. O único poder que faz com que o homem abandone o seu pecado e se torne uma nova criatura é aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E, por fim, que nós lemos, o homem foi expulso do jardim do Éden. Então, esses foram os resultados que até hoje nós percebemos na natureza humana por conta do pecado. Meus irmãos, é muito importante nós compreendermos esta dispensação, porque a partir desta compreensão nós vamos conseguindo entender todo o restante da história bíblica, e de como desde a criação e da queda, Deus vem agindo para que o homem seja novamente restituído à sua comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, por hoje, essa é a nossa terceira aula. Nós ficamos aqui com a dispensação da inocência. Na próxima aula, nós estudaremos a dispensação da consciência. Espero que você tenha gostado, aprendido um pouco mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like que vai nos ajudar bastante. Deus abençoe e até a próxima.